falar um pouquinho para vocês de curvas de solubilidade, ensinar a interpretar esse tipo de curva, tá? Sou a professora Ângela Ferreira, eu peço que curta o vídeo, deixe as dúvidas e sugestões nos comentários, por favor, se inscrevam no canal aí, tá bom? Bom, a curva de solubilidade, ela descreve o comportamento de uma determinada substância com relação à temperatura. Vamos ver aqui no caso do nitrato de potássio, em diferentes temperaturas, a gente tem uma tabelinha aqui, ó, como a gente pode observar, onde você tem aqui de 0 a 100 e a solubilidade do nitrato de potássio ao longo dessa temperatura. O que acontece? A gente pode observar aqui que o aumento da temperatura favorece a solubilidade do nitrato de potássio. Então, se eu for plotar lá, coloco 0 graus, 13,3, eu vou ter um gráfico parecido com esse, que ele aumenta com o aumento da temperatura. Então, uma curva de solubilidade, ela descreve como uma determinada substância vai se comportar ao aumento da temperatura, tá bem? Ok. Então, o que são, né? São gráficos que apresentam a variação do coeficiente de solubilidade das curvas em função da temperatura. Continuando aqui com a ideia do nitrato de potássio, a gente observa aqui, quando a gente está aqui nessa linha preta, exatamente nessa linha preta, a gente tem as soluções saturadas. O que são as soluções saturadas? São as soluções onde eu vou utilizar a quantidade de soluto que eu vou colocar na minha solução é exatamente igual à do coeficiente. Se eu tiver uma região acima, se eu colocar uma quantidade maior do que o coeficiente de solubilidade, eu tenho uma solução supersaturada ou uma solução saturada com corpo de fundo. Se eu colocar uma quantidade menor, eu tenho uma solução insaturada. Então, aqui a gente tem a definição desses três tipos de solução. Insaturada, quantidade menor, solução saturada, quantidade exata, solução supersaturada, quantidade maior do que o meu coeficiente de solubilidade, tá bem? Então, essa seria a ideia. Se eu tiver um gráfico de temperatura por coeficiente de solubilidade, esse gráfico crescer com o aumento da temperatura, eu digo que eu tenho uma dissolução endotérmica. Quanto maior, mais quente estiver o solvente, mais soluto vai ser dissolvido. Se eu tiver um decaimento, né, que nem essa curva aqui, ao aumento da temperatura, eu tenho uma dissolução exotérmica. Quanto mais frio estiver o solvente, mais soluto será dissolvido, tá? Então, essa seria a ideia. Aqui a gente tem um exemplo dessa curva de solubilidade para diferentes sais. A gente pode ver aqui, ó, o nitrato de sódio, o nitrato de potássio, eles têm aí curvas bem íngremes que mostram que o aumento da temperatura favorece e muito a solubilidade. Esses casos aqui são casos endotérmicos. O cloreto de potássio aqui, ele também tem um aumento aqui no finalzinho da curva dele, depois de aproximadamente 50 graus, que aumenta bastante a solubilidade com o aumento da temperatura. O cloreto de sódio é praticamente invariável, né, ao longo do aumento da temperatura. Já o sulfato de sério, a gente pode observar que diminui aqui, né? Então, aqui eu teria um exemplo de uma dissolução exotérmica. Aqui, as de cima, aqui, todas seriam endotérmicas, né? Então, quanto mais quente, no caso das endotérmicas, quanto mais quente, mais vai se dissolver, e no caso da exotérmica, quanto mais frio, mais vai ser dissolvido, certo? Tem um caso, por exemplo, aqui a gente tem o sulfato de sódio com 10 moléculas de água, até sair todas as moléculas de água, a gente tem um comportamento endotérmico nele, né? A gente vê um crescimento com o aumento de temperatura da dissolução. A partir do momento que ele perde
as 10 moléculas de água, que é esse picozinho aqui, ele passa a ter um comportamento de o aumento da temperatura influenciar negativamente na solubilidade, ou seja, diminui com o aumento da temperatura e é um processo exotérmico, tá bem? Então, a solubilidade, a leitura dos gráficos é basicamente essa, né? A gente vai ver em qual temperatura a quantidade de sal dissolvida em 100 gramas de água, por exemplo, tá? E vai depender do que está aqui no seu eixo Y, tá bem? Então, essa seria a ideia das curvas de solubilidade. Eu peço que vocês, espero que vocês tenham entendido essa ideia de curva de solubilidade. Sou professor, caso queiram, me siga lá no Instagram também, que tem mais dicas de química. Se inscreva no canal, deixe nos comentários as dúvidas, as sugestões e meu muito obrigado.